De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E nesse momento eu quero convidar você a se preparar comigo para que esse programa seja um programa que signifique para você. Sabe, eu tenho trazido essa palavra para a minha vida com bastante constância. Eu tenho buscado coisas que signifiquem para mim. Porque senão nós vivemos uma vida como se fosse uma carroça cheia de coisas jogadas e colocadas na nossa vida. Nós vamos andando por aí, pela nossa vida, pela história da nossa vida, cheia de coisa sem significado no nosso porta-mala, no nosso bagageiro. Coisas para a qual você olha e você esqueceu por que ela está ali. Você não sabe por que ela está ali. Você não entende por que aquela coisa está colocada na sua vida. Quem sabe não é um tempo de você fazer uma limpeza na sua vida? Quem sabe não é um tempo de você começar a ressignificar algumas coisas que estão lá e de repente precisam estar, mas dar um sentido real para ela, entender por que elas estão ali e criar um processo seletivo na qual coisas sem significado não entrem mais na sua vida. Por isso, a minha oração nessa hora é para que esse programa signifique para você. Que eu possa trazer alguma coisa que traga sentido para a sua vida, que seja real, que seja palpável, que faça com que você entenda por que isso está entrando e isso que está entrando sirva para você usar em alguma área da sua vida. Dizer para alguém, fazer alguma coisa para você, gerar algum tipo de sentimento no teu coração que vai trazer benefício para você. Então é por isso que eu quero orar por você agora, é por isso que eu quero orar para você que está me assistindo aqui agora, nesse momento, para que esse programa tenha significado para você. Vamos fazer isso então? Vamos orar juntos? Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse programa e te pedimos a Deus para que ele seja bom, para que ele signifique. Ó Deus, na tua palavra existem tesouros, muitas vezes escondidos dos nossos olhos limitados, dos nossos olhos, ó Deus, muitas vezes embaçados pela ignorância, muitas vezes embaçados, ó Deus, pelos preconceitos, ó Deus, muitas vezes embaçados, ó Deus, por uma soberba, ó Deus, muitas vezes natural da nossa própria existência, soberba que nos impede de ver, ó Deus, a sublimidade do conhecimento da Tua Palavra. Perdão, se muitas vezes nos achamos superiores a ela, que o Senhor tire isso de nós, que o Senhor possa descortinar a Tua Palavra diante dos nossos olhos e nos trazer a sublimidade dela, a relevância dela, o significado dela para a nossa vida. Abençoa aquele que me assiste agora. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos começar então esse programa, sempre compartilhando aqui com você uma canção que possa inspirar o teu coração, e hoje eu preparei uma canção realmente especial para desafiar você, para chamar você a crer que todas as coisas vão dentro daquilo que é um propósito de Deus. Sabe, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa versão na língua inglesa diz que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias eu li uma coisa muito interessante e eu sei que isso é uma grande verdade, independente daquilo que você esteja vivendo, mas é uma grande verdade. Quando você menos entende as coisas, é quando Deus mais trabalha. Quando você menos entende, é quando Deus mais trabalha. O fato de você não estar compreendendo algum momento da sua vida, isso não quer dizer que a sua vida está travada ou trancafiada na sua falta de entendimento. Deus está trabalhando, Deus está cuidando de você, creia nisso, entender que todas as coisas cooperam para o teu bem é um desafio muito grande, mas é uma grande verdade. Então, acompanha essa música aí.
adora o Senhor com essa canção e prepara o teu coração, porque no próximo bloco nós vamos meditar na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem.
Espero que você tenha entendido essa grande mensagem, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com a meditação da Palavra de Deus. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A minha história você já conhece. Aprendi inglês aqui na Wizard e hoje participo de outras histórias. As próximas já vão começar. Olha só, Pedro, sempre ouvindo música e treinando a pronúncia. E a Débora, que a cada dia melhora o nível do inglês e do currículo também. Já a Tati ama assistir suas séries favoritas sem legenda. Conheça nossas histórias em wearewizard.com.br. Wizard, todos por uma nação bilíngue. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e agora é o momento que eu considero mais importante, o momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você, com a sua vida, com o seu coração. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra que quase todas as crianças conhecem, né, nas igrejas. Esse é um texto ensinado muito para as crianças. E eu acho que isso é sensacional quando as nossas crianças, quando os meus filhos aprendem esse texto. Mas eu penso que o ensino desse texto muito infantilizado, ele causa alguns malefícios a essa história. Porque nós temos uma tendência de olhar esse texto de uma maneira infantilizada. E, olha, por mais que ele tenha um apelo infantil para as crianças, por se tratar de uma história quase que ficciosa, quase que extraordinária, essa história não foi escrita para criança. Essa história foi escrita para pessoas como eu e como você. Pessoas que passam dramas em sua vida, como eu e como você. É a história de Jonas. Sim, aquele homem que foi jogado ao mar e foi engolido por um grande peixe. Deixa eu contar essa história para você. Ela se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, e então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que se entregaram à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício. Ao que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse texto é um texto um pouco longo para o programa, mas me permita rapidamente fazer uma exposição aplicada, direta, objetiva. Uma vez, em uma aula bíblica, me perguntaram: pastor, o senhor realmente acredita nessa história? O senhor acredita que
Jonas foi engolido por um peixe, depois foi vomitado na terra. Eu tenho dificuldade de acreditar nessa história. E aí eu disse para esse aluno o seguinte: olha, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não foi contada para que você acredite nela. Essa história foi contada para que você acredite no peixe que engole a sua própria vida. Essa história não foi contada para você crer no ventre do peixe de Jonas, ela foi contada para você crer no ventre do peixe que te engoliu. Sabe por quê? Porque essa história aqui pode ser uma história real. Mas se ela não for, e eu creio que ela seja, mas se ela for apenas uma metáfora, ela é uma grande metáfora. Ela é uma incrível metáfora. Jonas era um homem que tinha um chamado, ele fugiu do chamado de Deus. Ele fugiu da vocação de Deus para a vida dele. Muitos de nós fugimos à vocação da nossa própria vida. Muitos de nós fugimos ao chamado da nossa própria história. E nos entregamos à nossa própria vida, ao nosso próprio autocontrole. Deixamos a vida nos levar do jeito que ela bem entende. Só que tem hora que a gente naufraga nesse momento. Tem hora que a gente naufraga dentro dessa história. Jonas gerou um temporal porque Deus promoveu aquele temporal. E ele foi jogado no fundo do mar. E ele foi jogado, na verdade, no mar. E, na verdade, veio um grande peixe, engoliu Jonas e levou ele para o fundo do mar. A descrição que Jonas faz desse texto aqui é que ele foi levado para um lugar onde ninguém o poderia ver. Ele estava em um lugar sem esperança. Porque, olha, estar no fundo do mar já é difícil. Estar no fundo do mar, dentro de um ventre de peixe, é pior ainda. Ninguém nunca vai te achar. Talvez essa situação seja análoga ao momento que você está vivendo. Talvez você se encontre num fundo de poço. Talvez você se veja hoje dentro de uma situação de onde ninguém pode te ouvir, de onde ninguém pode te tirar. É essa grande aplicação que nós temos para esse texto. Em primeiro lugar, Jonas nos mostra que o responsável por essa situação era o próprio Deus. Mas essa situação não era uma situação de ódio e nem de castigo. E por mais que seja difícil você entender, essa era uma situação de amor. Da mesma maneira que o meu filho nunca vai entender quando eu dou uma palmada nele, quando eu dou um castigo para ele, dizendo que eu estou fazendo isso por amor, é a mesma dificuldade que nós temos de entender alguns reversos que nós passamos na nossa vida e entendemos que Deus faz isso por amor. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem um propósito, como nós cantamos no primeiro bloco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você só não vai entender como isso vai acontecer, como é que isso vai fluir na sua vida. Então, diz o texto que do ventre do abismo gritei, o verso 2. Primeira coisa, você sempre pode orar. E saiba de uma coisa, Deus sempre vai te ouvir. Ele orou e aquela condição humana que é descrita no verso 4 e no verso 5. O verso 4 diz que lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei eu porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma e os abismos me rodearam. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos da terra se fecharam por sobre mim. Ou seja, eu estou numa situação que ninguém pode me tirar dela. Ninguém pode me alcançar nessa condição. Ninguém pode mudar a minha história. Ninguém pode mudar o meu castigo. Ninguém pode me tirar dali. Esse texto revela uma situação irreversível. Mas esse texto também revela um Deus que age no impossível. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para aquele que criou o céu, que criou a terra. E diz o texto que quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. E a minha oração foi até o teu santo templo. Ele não está falando de igreja, não. Ele está falando no templo onde está o Senhor. Ele está falando no lugar onde Deus está. Onde Deus está? Deus está em todos os lugares.
Se ele está dentro do teu coração, o teu coração é templo dele. Se ele está dentro da tua mente, a tua mente é templo dele. E aí Deus deu uma ordem. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Jonas foi vomitado para aquilo que ele havia fugido. Ele falou, aquilo que eu cumprirei, eu pagarei. E Deus deu uma chance dele cumprir os votos dele. Sabe, eu tenho tantas histórias para te contar sobre isso. Eu tenho tantas histórias dentro da Bíblia, fora da Bíblia, para te contar sobre isso. José do Egito foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna, vendido a comerciantes que rumavam para o Egito. Querido, se naquele dia ele tivesse a oportunidade de dizer, Deus, muda a minha sorte. E se diante dele tivesse a opção de escolher, você quer estar dentro dessa cova, dentro dessa cisterna, sendo vendido para o Egito como escravo, ou você quer voltar para a casa do seu pai? Querido, evidentemente ele e qualquer um de nós escolheríamos voltar para a casa do nosso pai. Qualquer um de nós escolheríamos voltar para o nosso conforto. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ver o amanhã, nós não conseguimos ver os propósitos de Deus, os planos de Deus, antes que eles se cumpram na nossa vida. Deserto? Você não quer passar pelo deserto? Então não espere milagres, porque o milagre acontece no deserto. O deserto é palco de milagre. Deus não fez milagre na vida de ninguém que não estivesse passando por um sufoco. Se você está passando por um sufoco, Deus pode fazer um milagre na sua vida. José foi levado para o Egito, comeu o pão que o diabo amassou lá, foi escravizado, foi acusado injustamente, pagou por uma prisão que ele não merecia, e quando teve a oportunidade de sair da prisão, aquele que poderia lhe ajudar se esqueceu dele. Tudo tem o seu tempo. José interpretou o sonho de um copeiro de Faraó. E a interpretação desse sonho pôs aquele copeiro em liberdade. E ele disse para aquele copeiro, quando você sair, lembra de mim, me tira daqui. Eu não quero mais estar aqui, eu estou aqui de maneira injusta, eu não fiz nada. E então, aquele copeiro saiu e não se lembrou de José. José ainda amargou 2 anos de cadeia. Se aquele copeiro tivesse se lembrado de José e tivesse o libertado da cadeia, o máximo que José seria era um bom auxiliar de copeiro no palácio de Faraó. Mas houve um tempo em que, passados aqueles 2 anos, o próprio Faraó teve um sonho perturbador. E não havia quem lhe interpretasse. Então aquele copeiro disse, eu conheci um camarada na cadeia que interpretava sonhos. E então ele chamou José. José não somente interpretou o sonho de Faraó, mas ele deu instruções, orientações para aquilo que ia acontecer, para que o Egito não viesse passar por uma das maiores ruínas de sua história. E Faraó viu naquele homem uma sabedoria extraordinária. E lhe pôs como governador do Egito. O segundo homem mais importante na história de todo o Egito era José. Se ele tivesse saído antes, se ele tivesse ficado em casa, ele não seria nada. Às vezes nós passamos por algumas lutas na nossa vida com uma razão muito específica. Talvez você não entenda o propósito, mas Deus tem um propósito. Deu tempo que a sua família passou fome na sua terra. Seus irmãos tiveram que voltar e pedir ajuda no Egito. Quando eles chegaram lá no Egito, quem estava julgando? O irmão, que eles haviam vendido, que eles haviam dado para morrer no Egito. Ele era o governador. Aprenda uma coisa, o mundo dá voltas. Você não precisa se preocupar com as voltas que ele vai dar.
Você precisa se preocupar com aquele que coordena as voltas. Você precisa se preocupar com aquele que move essas voltas. Olha para Jesus, querido. É Ele quem move as voltas que o mundo dá. É Ele quem cuida de você. É Ele que prepara o teu caminho. É a Ele que você vai orar no dia da tua tribulação, como Jonas orou, como José orou. Se você hoje está no ventre de um peixe e ninguém pode te ouvir ou te tirar de lá, eu quero que você saiba que Jesus pode, que o nosso Deus pode. Ele pode dar uma reviravolta na sua história. Comece fazendo o que Jonas fez. Comece orando. Comece entregando a sua vida. Comece crendo nisso. Entregue a sua vida nesse ano para Jesus, para que Ele possa mudar a sua história totalmente. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana excelente. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.